Então, galera, vamos lá, continuando aqui nosso curso de engenharia de software no assunto ML, né? Nós vamos falar agora do diagrama de implantação. É um diagrama bem simples. Na prática, ele ajuda muito, mas muito mesmo, porque dá uma clareada onde é que o software vai rodar, né? Já com a estrutura física mesmo dos servidores. Num projeto de sistema, se você for utilizar o ML, você vai fazer esse diagrama. E as bancas às vezes cobram, mas ele é bem simples. Quando ela cobra é aquela questão lá que você não pode errar, né? Porque é muito fácil. Então não tem segredo, você tem que acertar, tá bom? Então vamos aqui no slide, vamos falar um pouquinho mais aí desse diagrama. Diagrama de implantação. Então, ó, estamos quase terminando aqui, né, os diagramas, certo? A gente já passou, né, diagrama de comportamento, agora a gente vai aqui, né, descendo. Classe, componente, estrutura composta e implantação, tá bom? Então vamos lá. A OML ela fornece dois tipos de diagrama para descrever os aspectos de implementação física de sistema. A gente até falou, né, o diagrama de componentes e agora o diagrama de implantação. Esse diagrama ele modela a configuração física do sistema, revelando que pedaços de software rodam em que equipamentos de hardware. Melhor definição para esse diagrama é esse bem aqui. Definição meio tosca mesmo. Que pedaço roda onde? Definição raiz aqui, não tem frufru não, certo? Melhor definição desse diagrama. E inclui o quê? Tem esses elementos, nós e artefatos. Nós, que podem ser dispositivos, o hardware, ou ambiente de execução. E artefatos, que podem ser código-fontes, código binário, executáveis, etc. Tá bom? Então tá aqui, ó, o diagrama de implantação, ou também diagrama de execução. E aí a gente já viu lá um exemplinho lá também que fala de diagrama de instalação, né? Instalação. Você tem que tomar cuidado com esses sinônimos aí, tá? Especifica o conjunto de elementos usados para definir a arquitetura do sistema e que representa a distribuição dos artefatos de aplicação pelos nós, né? Os pontos da topologia de hardware, né? Da topologia de hardware em que o sistema será executado. Isso é o diagrama de implantação. Ele mostra a organização do hardware e a ligação dos elementos de software aos dispositivos físicos com suas interfaces físicas, certo? Interfaces físicas mesmo agora. Em geral, esses nós são definidos de forma aninhada e representam os dispositivos de hardware ou ambiente de execução. Então, só detalhando um pouquinho mais aqui o que é o diagrama de implantação, tá? Aí os artefatos, né? Os artefatos referem-se a elementos concretos, né? Programas, executáveis, fontes, scripts, tabelas de base de dados, documentos de texto, mensagem eletrônica, etc. Que são o produto, né? Do processo de desenvolvimento, né? Talvez árduo, né? A maioria das vezes bastante, muito árduo, né? O processo de desenvolvimento de software é um processo árduo, né? Complexo, não é nada simples. Mesmo um sistema simples não é tão simples, tá bom? E aí o seguinte, em outras palavras, é a especificação de uma peça física de informação usada ou produzida por um processo de desenvolvimento de software, ok? Um dos frutos de um projeto bem sucedido. Ou também pode referir-se a algo produzido por implantação ou operação de um sistema. Beleza? Artefato. Então, tá aqui os artefatos, né? Sempre naquela lógica, a gente apresenta o conceito, o aluno fica artefato, nó, não estou entendendo nada, confusão é essa, aí, puf, mostra o diagrama, agora sim, né? Agora eu estou entendendo. Então, olha só, um artefato é representado no diagrama pelo elemento artifact, né? Tá aqui. Trata-se apenas de um retângulo que contém a palavra, tá? Mostrando um ícone de característica. A figura exibe o relacionamento entre um artefato e um componente. Então aqui, ó, é exemplo de um artefato e um componente. Essa representação é da ferramenta EA Architect, né? EA Architect, ok? Tá lá nas referências. Então você pode ver outra diferente. Professor, eu vi outro software aqui que faz né? Representa o ML, tem outro íconezinho. Acontece, normal. E aí os elementos.
Uma especificação relaciona um conjunto de propriedades ou perfis de componentes que devam ser definidos para implantação ser bem sucedida. Então ele serve, gente, para você fazer, a gente vai desenvolver o software. Então volta aqui comigo só para a gente fazer essa reflexão. Olha só, você vai desenvolver o software. Sim, a gente vai precisar de quê? Vai rodar onde? Que servidor que vai ter? Faz um diagrama de implantação. Aí, vai ter um nó aqui, vai ter um nó acolá. É isso mesmo, vai ter um servidor que vai rodar isso, vai ter um servidor que vai rodar aquilo. Isso mesmo. Eu sempre comento lá do meu projeto de mestrado, que foi um aplicativo, né, tipo Uber para mototáxi, que eu fiz lá no César, né, em Recife. E aí foi um dos diagramas que quando a gente modelou, a gente pensou lá, vai ter os aplicativos, vai ter um servidor de API, nós vamos usar o Firebase. Ficou igualzinho o que foi implementado no final, certo? É um diagrama que ajuda muito. Na prática, ele ajuda muito. Então, dependendo lá do órgão, se for um lugar que, às vezes, você tem desenvolvimento de vários produtos, usando o ML, pode cair uma questãozinha aqui sobre diagrama de implantação. Às vezes não tem muita lógica, né? O órgão contrata lá a banca e pede para a banca escolher alguns assuntos, aí cai o diagrama de implantação, você acerta, porque é um diagrama simples, já como eu já comentei com vocês, não tem para onde correr. Então volta aqui no slide, vamos lá. Já um nó representa no diagrama uma peça física, né? Então esses aí são os elementos de equipamento no qual o sistema será implantado, hospedando componente e outro artefato de código executável. Exemplo comum de nó são os servidores de aplicação, servidores de dados, estações clientes, por aí vai. Então tá aqui, ó, um diagrama de implantação. Então tem aqui, ó, vários nós, né? Você tem um servidor web, né? Você tem aqui, já vai aqui na camada aqui o hub, né? Já vai aqui na camada aqui de redes, né? Você tem um banco de dados aqui, você tem outro servidor de aplicação aqui que está rodando outra coisa, ok? Aí você já tem um roteador ADSL. Então, esse é um exemplo de diagrama de implantação, com muitos detalhes, né? Porque o próprio diagrama aqui já representa qual é a configuração lá do hardware, tá? Então, você sabe aí um pouco dos detalhes, certo? Até como o número IP aqui também, por aí vai. E aí, pontos importantes, né? Obviamente, a confecção do diagrama de implantação depende do porte do sistema a ser desenvolvido. Ele não tem muito sentido, por exemplo, na especificação de sistema que será executado em um único computador. Ok? Preste atenção nisso. Em outros casos, porém, ele é uma ferramenta muito útil, principalmente para a equipe de infraestrutura, ok? E aos encarregados da instalação e configuração de servidores e gerenciadores de banco de dados. Então, é um diagrama que você tem que, se você for usar o ML, né? Você vai acabar fazendo porque ajuda o pessoal da infraestrutura a entender como é que o sistema vai rodar, né? Vai precisar de um servidor para isso, um servidor para aquilo. Então, isso ajuda muito, tá bom? E aí vamos ver algumas questões, certo? O diagrama aqui é simples, o bloco vai ser mais curto. Então vamos lá. Considere que um agente de fiscalização à regulação de transporte está utilizando um diagrama UML que mostra a arquitetura de um sistema sendo desenvolvido na Artesp, né? Esse aqui é o exemplo, o próprio órgão está dando um exemplo do trabalho que o concursado vai fazer. O diagrama apresenta a distribuição dos artefatos de software em relação aos alvos da implantação. Os artefatos são arquivos executáveis, bibliotecas, bancos de dados, aplicações, etc. Os alvos da implantação são representados por nós, que se referem a dispositivos de hardware ou ambiente de software, como banco de dados, navegadores, servidores web, servidores de banco de dados, etc. Os nós são conectados através de caminhos de comunicação que criam um sistema conectado, como protocolos HTTP, HTTPS, JDBC, etc. O diagrama, o ML utilizado pelo agente é denominado... Então, gente, ó, questão bem didática, né? Vem aqui comigo, vamos lá. Questão bem didática, porque ele já dá um resumo do diagrama, né? E, obviamente, para você ver, questão simples, né? Só pode estar falando do diagrama de quê? Diagrama de implantação, né? Então, aqui está aqui um resuminho o que o diagrama de implantação faz, né? Para que ele serve. Com o exemplo aqui do trabalho lá
né? O cargo do concurso, quem passar no concurso, nesse ó, quem passou, deve estar fazendo esse tipo de coisa lá. A FCC gosta de cobrar questões assim, certo? Então volta comigo no slide para a gente ver a resposta. Então, gente, letra B, né? Essa é muito fácil. Então, o diagrama de implantação, ele modela a configuração física do sistema, revelando que pedaços de software rodam em que equipamentos de hardware. Olha, essa é a melhor definição, certo? Definição bem tosca, mas muito boa. Inclui, né, nós e artefatos. Nós, dispositivos, ambiente de execução, artefatos, código-fonte, código binário, executáveis, etc. Então, o que a banca só complicou aqui, que botou em inglês? Porque aí a pessoa podia... Né, porque também é aquela história, né? Vai ser fácil, mas também vamos pelo menos criar alguma pedrinha no caminho aqui, porque senão fica fácil demais. Então, tá o termo em inglês, tá bom? Outra questão para a gente finalizar. Bloco bem mais curto. Qual diagrama UML é utilizado para descrever os relacionamentos entre os componentes de software e hardware no sistema e a distribuição física do processamento? Então, olha só, agora entrou essa história do processamento. Então, vamos ver aí qual a resposta. Letra A, diagrama de componentes. Letra B, diagrama de implantação. Letra C, diagrama de interação. Letra D, diagrama de objetos. Letra E, diagrama de classes. Deixar o pessoal pensar, mas pensa direitinho que às vezes, né, você já viu que o assunto, né, é de um tema, mas a resposta nem sempre é daquele assunto, né, porque fica muito fácil. Trago duas questões que a resposta é um diagrama de implantação. Né? Fica esperto aí. Será que eu fiz isso dessa vez? Ou não? Vamos ver a resposta? Na verdade é diagrama de implantação, né, gente? Não tem para onde correr. Ele serve para isso também. Então, ó, questão bem didática. Ó. Ele também é utilizado para descrever o relacionamento entre componentes de software e hardware no sistema. Até aí vocês tudo bem. E a distribuição física do processamento, né? Porque como você tem vários servidores, imagina, né? Volta aqui comigo rapidinho. Imagina um sistema mais complexo, né? Como o caso lá do judiciário, onde eu trabalho, que tem o PJE. Né? O PJE, quando ele está implantado nos órgãos, ele tem como, para rodar a aplicação, inúmeros nós. Né? Então a representação disso no diagrama de implantação vai ser bem mais complexa, né? Você vai ter vários nós. E aí você sabendo que tem esses vários nós, você vai saber que tem uma distribuição dessa carga. Veja que o primeiro exemplo, ele mostra lá que tem os servidores e ele tem a capacidade no próprio nó, né? Especificado qual é a capacidade do servidor. Porque aí você vai sabendo, o servidor que tem maior capacidade vai ter uma distribuição maior de processamento, né? Pelo menos teoricamente deve ter. Então volta comigo na questão. Então, eu vou trazer aqui um diagraminha aqui só para você ver. Tá aqui, ó, certo? Então, já trouxe outra representação, ok? Também é uma forma aqui de representar. E fica aí, né? Modela a configuração física do sistema, revelando que pedaço de software roda em que equipamento de hardware. Essa definição eu gostei aqui, vai ficar em todos os slides. Em todos os slides, né? Então tá aqui, ó. Mostra lá a implantação. Vai ter um servidor de aplicação. Aí você está vendo aqui que tem algumas ferramentas, né? O browser, o Android, uma rede Wi-Fi e por aí vai, ok? Questões simples de um diagrama que é simples, mas é muito legal. E veja que quando na questão anterior falou lá dos protocolos. Aí você pode representar os protocolos aqui, ó, certo? Aqui vai ser por HTTP, HTTP, né? Aqui vai ser por HTTPS e por aí vai, certo? Tá bom? Então, gabaritozinho aí no final e volta comigo aqui para a gente encerrar. Então, um diagrama bem importante, né? Como eu comentei, a gente utilizou no nosso projeto e é utilizado em outros lugares que eu já trabalhei que a gente usava o ML mesmo. A gente fazia sempre esse diagrama de implantação. Facilita muito no entendimento, né, de como o sistema vai rodar. Mostrei alguns elementos e no material tem várias representações. Né? Normalmente por quê? Porque tem, apesar de ter a
a notação clássica, as ferramentas implementam de uma forma ou outra, né? Nesses blocos que a gente teve até agora, eu trouxe representação de várias ferramentas. Então, às vezes você vê o caso de uso um pouquinho diferente, né? Uma linha vermelha, outra ferramenta, a linha a barra é preta, mas a notação ML no geral, né, é a mesma. As ferramentas elas mudam alguns detalhes, né, de cores, né, de representação, mas a notação é a mesma. Só para você ver que tem várias, né? Para você não assustar, às vezes cai lá na prova uma que você nunca tinha visto aqui nas aulas. Você fala, eita, eu não sei, porque é diferente. Então, trouxe várias, né? Fica aí, né, para você estudar. A gente ainda tem mais diagramas, né? Então você continua aí acompanhando. A gente encerra esse bloco porque o diagrama de implantação é assim simples mesmo, tá? Simples e muito bom de ser usado na prática, tá bom? Agradeço vocês e até mais. Valeu!